Olá a todos do canal, eu sou a missionária Marise e estou aqui para falar um pouco sobre a palavra de Deus com você, sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a palavra do Senhor. Já quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, para você comentar aí no vídeo. Nós estamos fazendo o resumo dos estudos da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu venho sempre aqui para trazer o resumo de cada aula. E essa semana nós estudamos o relacionamento entre sogra e nora. Estamos aí no segundo trimestre, falando sobre relacionamentos familiares, né? E hoje estamos aqui falando sobre relacionamento entre sogra e nora, que é a lição número 7. Está aqui, olha aí a capa, né? Eu tô fazendo aqui a segunda parte do resumo porque eu fiz a primeira, ficou um pouco longa demais e agora eu vim aqui para fazer o resumo, a segunda parte, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aí falando sobre o relacionamento entre Noemi e Ruth, sua nora, né? Das situações, das adversidades que elas passaram, mas mesmo assim estavam juntas. Essa nora que escolheu estar ao lado da sogra, mesmo diante de um cenário assim de muita dificuldade. A Orfa foi embora, que era a outra nora, eram duas, né? Mas Ruth permaneceu ao lado da sua sogra. E aí nós vamos falar mais um pouco sobre esse estudo. E eu estava fazendo uma rápida pesquisa acerca de onde nós paramos, né? Nós paramos aqui falando sobre fé e trabalho numa nova perspectiva, né? Acerca da chegada à Terra do Pão, da volta dessas mulheres e de como Noemi estava, a sogra, nessa época, que ela mudou o nome dela. Quando ela chega na cidade dela, as pessoas vão saber como ela estava, querer saber das novidades. Então Noemi diz que o nome dela não é mais Noemi, mas sim Mara, devido à situação de amargura que ela tinha passado e ela se tornou uma mulher amarga. E aí eu fui procurar acerca do significado de amargura, né? E a palavra amargura quer dizer padecimento moral, aflição, angústia, tristeza, solidão, um sabor amargo. Realmente, para quem já passou por algum tipo de amargura, alguma dessas situações, sabe que realmente tem assim um sabor amargo mesmo, uma coisa que não desce, uma coisa que traz uma angústia que vem por aqui, chega aqui no peito, trazendo aquele aperto, e Noemi se encontrava daquela maneira, né? E eu cheguei a falar acerca rapidamente de um testemunho, de uma situação minha que eu passei, de muita tristeza, de muito padecimento moral, de muita aflição, ao qual realmente veio me afligir na área emocional, psicológica, a ponto de eu também ficar assim, amargurada, sem querer rir, sem querer louvar, né? E verdadeiramente esses sentimentos rondam a nós, né? Se nós, dentro da situação de tristeza, de aflição, a dependendo do ponto de aflição que você passa, realmente, se você deixar, você acaba se tornando uma pessoa amarga. E essa foi a condição de Noemi quando voltou para o seu povo. E ela fala, né, que ela realmente estava ali numa condição de amargura, que agora ela era Mara, que significava amargura. E aí, continuando ainda dentro desse texto, ao qual eu havia parado no primeiro vídeo, né, a parte 1 do vídeo, e diz assim: ela ainda era uma mulher amargurada, com duras experiências passadas em Moabe, e preferiria ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth compreenderam a viagem para a Judéia, empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações, né? Então era um momento, sim, de amargura que Noemi ainda estava passando devido às situações que ela tinha passado, mas era um momento de algo novo. Ela estava vendo uma esperança nesse retorno para sua terra, nesse retorno para a terra do pão, nessa amizade que a sua nora declarou a ela. Então, mesmo diante da dificuldade, da amargura que ela ainda sentia, havia uma esperança. Havia ali a nuvem do tamanho da mão de um homem na vida de Noemi, né? E aí a gente, continuando mais à frente, falar assim:
Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora, agora juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Então, elas vieram crendo pela fé nesse Deus poderoso, que certamente Ele cuidaria das duas, porque afinal de contas, Ele também é o Deus que cuida das viúvas, não é verdade? E aí, continuando, falando assim, continua, né? Tópico 3.2 diz, recuperando a autoestima, né? E aí já há novas esperanças, né? E aí diz aqui, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicária para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras, né? Alguém tem que ficar de pé, né? Tudo pode estar caindo ao redor, mas alguém precisa estar de pé, alguém precisa ter ânimo, alguém precisa ter esperança, né? Então, essa nora era a parte jovem, a parte cheia de esperança, de vigor, era uma moça trabalhadeira, né? Então ela ali com a sua perspicácia animou a sua sogra, não, sogra, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, e verdadeiramente Deus fez coisas maravilhosas através desta situação, tanto na vida de Noemi, quanto mais na vida de Ruth, que veio para ajudar a sogra, mas acabou tendo ali uma situação de muita honra. Afinal de contas, essa mulher vem a conhecer o seu esposo e vem ali se casar e ter uma vida honrada e muito diferente da vida que ela tinha levado até então, né? E aí, ainda continuando, fala aqui, ó, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar espigas que os segadores abandonavam. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica, né? A lei de Moisés, né, foi essa lei ao qual os segadores precisavam deixar cair algumas espigas para as pessoas que não tinham condição financeira, mas uma bondade do Senhor, né? E eles faziam isso, tinha essa prática lá. Então Ruth foi trabalhar no campo, catando essas espigas que eram as sobras que iam caindo, para poder alimentar a si e também ajudar a sua sogra, alimentar a sogra, né? Aí diz ainda mais um pouco aqui à frente. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta a alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi, né? Então, mais à frente aqui vai dizer assim, ó, no tópico 4, Ruth encontra o remidor da família. E diz assim, Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao dispor e apanhar os restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era um parente de Elimeleque. Por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Bom, essa mulher, ela tinha herança, ela tinha terras, né? Mas ela precisava de um remidor, ou seja, de algum homem que se tornasse responsável por ela. Porque aqui diz assim, ó, o remidor é um resgatador, né?
a quem a família podia, em geral, recorrer quanto à sua linhagem ou aos seus bens que corressem algum risco, né? Então, se ela tinha bens, mas ela precisava de um remidor, um homem que viesse ali a se responsabilizar por essa mulher para trazer de volta tudo aquilo que pertencia a ela. Isso me traz à mente aqui, né? Aqui também diz assim, ó, eu botei aqui, né? Remidor, aquele que livrou a humanidade, redime, salva, liberta, redentor, que é o Salvador, o Senhor, né? Boaz é um tipo de Cristo, apontando já para Cristo. Afinal, a Bíblia inteira fala do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Boaz é algo que aponta, né? E o nome Boaz significa rapidez e força. E se nós observarmos aqui na palavra, vamos ver que ele foi bem perspicaz. Ele foi ali, ele se interessou por Ruth, então ele assumiu ali junto ao primeiro remidor que não quis, ele assumiu ali, né? Então ele se casa com Ruth e ele resgata essa herança de Noemi, as terras e tudo mais. Em primeiro lugar, isso fala ao meu coração acerca da fidelidade de Deus, acerca de toda a herança, de tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas, né? Deus, ele tem promessas, Deus, ele tem herança, Deus, ele tem bênção para aqueles que o servem, para os seus filhos, e não há tempo, não há situação adversária que possa impedir o Senhor de restituir tudo aquilo que foi tirado do seu povo. Se nós observarmos bem, né, a história do povo de Deus, eles estavam prisioneiros no Egito, porém eles tinham terras. Nova Canaã era do povo de Deus, já pertencia ao Senhor. Abraão tinha comprado aquelas terras. Aquelas terras pertenciam ao Senhor. Tinha um povo estranho lá? Tinha, mas era do povo de Deus. E Deus, no momento certo, levanta Moisés para libertar o seu povo, trazer de volta a sua terra, aquilo que pertencia. Então não importa o tempo, não importa a situação, não importa se tem estrangeiro na terra, aquilo que é seu, ninguém põe a mão, porque no momento certo, Deus vai e devolve, resgata tudo aquilo que foi tirado do seu povo, né? Então aqui não foi diferente da vida de Noemi. Ela retornou para suas terras e ela teve direito novamente daquilo que pertencia a ela, porque Deus, ele é fiel, porque Deus é poderoso, porque Deus é juiz, é justo, é justiça, e ele é advogado do seu povo, e ele advoga as nossas causas, e aquilo que é nosso, ninguém põe a mão. Pode até pôr a mão durante o período, mas quando o Senhor diz basta, acabou. Amém? Então isso aconteceu aqui com Noemi. Ela retornou para o seu povo, ela retornou para as suas terras, tomou posse daquilo que pertencia a ela, que voltou tudo, né, para ela, a sua herança. E ainda diz aqui, eu vou ler aqui no tópico 4, na parte 3, que diz noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que a família está sujeita a passar. A enfermidade de um filho ou de um neto, nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos, né? Então, quando tem um relacionamento de respeito, né, um para com o outro, isso ajuda não só as duas, mas ajuda também as pessoas que estão ao redor, né? Então há necessidade desse respeito. Eu acho que o princípio de um bom relacionamento é o respeito. Quando você consegue respeitar o espaço do outro, o outro respeitar o seu espaço, então tudo flui da melhor maneira, não é verdade? E essas mulheres aqui, elas conseguiram ultrapassar barreiras altíssimas devido a esse relacionamento de respeito, de amizade que uma tiveram pela outra. E essas duas mulheres foram mais que vencedoras, porque logo após toda essa situação, Ruth casa com Boaz, tem um filho e dá no braço dessa sogra, né? E essa sogra passa a ter novamente uma família linda
e certamente ela foi cuidada até os últimos dias da sua vida pela sua nora. E isso é o que Deus quer e pretende para toda a família, né? E toda a família que tem Jesus como centro, certamente vai viver em paz e vai ter finais felizes como esse, amém? Eu vou estar lendo aqui a conclusão, e a conclusão nos diz assim, ó: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido, mais adiante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada. Se tiver união, se tiver unidade, certamente tem vitória. A palavra de Deus diz, né, nos fala que uma casa dividida não existe, não subsiste, não consegue, né? Então, se tiver unidade, se tiver respeito, né? Se tiver união ali, certamente a vitória é certa para todos. Eu vou estar fazendo uma oração agora pelas famílias, por cada lar, por cada relacionamento entre sogras e noras, genros e sogros, genros e sogras, sogros e genros. Uma família de maneira geral, tá bom? Senhor, eu quero te louvar, glorificar e engrandecer o teu nome. Quero te agradecer por mais esse estudo e por essa oportunidade de estar aqui neste canal falando da tua palavra, bendizendo o teu nome, falando das tuas maravilhas, da tua graça, das tuas misericórdias sobre a nossa vida, dos teus ensinamentos, da direção que o Senhor dá a cada um de nós através da tua palavra. Senhor, que tu venha nos ensinar, te servir em espírito e verdade, que nós venhamos vencer, meu Senhor, todas as investidas, toda malícia, toda astúcia do adversário. Joga por terra toda escama, toda cegueira espiritual, joga por terra tudo aquilo que impede a união das famílias, meu Senhor. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue para desfazer toda obra do mal, toda separação, toda divisão, tudo que não provém de ti, Jesus. Joga por terra, tem misericórdia das famílias, abençoa cada lar, abençoa cada relacionamento familiar. Nós te glorificamos, engrandecemos e benzemos o teu santo, poderoso nome. Visita cada lar, cada família neste dia, meu Pai. Cada um que assistir esse vídeo, sejam abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. E Pai querido, que tu venha redimir tudo aquilo que foi tirado, que tu venha, meu Senhor, abençoar, tirar as escamas, repreender toda a cegueira espiritual, que tu venha restaurar, Pai, tudo aquilo que o diabo veio destruir, Pai, porque tu tem poder para desfazer toda a obra do mal e abençoar cada família, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus, que Deus possa falar mais profundamente a cada coração. Leia a Bíblia, busca o Senhor. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então busque servir ao Senhor, busque conhecer mais desse Deus maravilhoso, porque certamente Ele tem vitória para a tua vida, para a tua família. Ele pode, Ele é o Deus do impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. Amém? Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.